Alguém disse uma frase certa vez que se aplica muito bem para a situação que nós estamos vivendo. Essa pessoa disse que em tempo de crise se conhece o caráter de alguém. Se a pessoa é fiel, se ela é generosa, se ela gosta de estender as mãos para o próximo, se ela gosta de ajudar, na crise essas virtudes crescem cada vez mais. Assim também, como o lado negativo também se aflora. Se a pessoa é isolada, se ela é individualista, se ela pensa só em tirar em proveito próprio, se pensa só em cuidar de si e da sua família, também isso é revelado. É interessante como eu gostaria de mostrar para você um texto bíblico que lembra um pouco isso. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma admoestação para os irmãos que estão em Corinto, para que eles pudessem ajudar a igreja em Jerusalém. Vamos ler? Versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quando podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Queria que nós passássemos agora para o versículo número 10, que o apóstolo Paulo já vai falar diretamente com a igreja em Corinto. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Agora vamos para o versículo 14. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Isso não está relacionado à capacidade de ajudar. O apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, ele está chamando a atenção da igreja em Corinto sobre se eles tinham condições ou não de ajudar. Primeiro porque ele faz uma comparação com as igrejas da Macedônia, que historicamente era, ali no período, era uma região bem mais pobre do que a cidade de Corinto. E ele está falando, olha pessoal, irmãos, a igreja da Macedônia, mesmo sendo pobre, olha, o coração estava tão transbordante para ajudar os irmãos em Jerusalém que estavam necessitados, que mesmo na pobreza, na tribulação, numa vida realmente difícil, eles disseram, nós queremos ajudar, irmão Paulo. Nós queremos dar ajuda para os nossos irmãos que estão mais necessitados que a gente. E então Paulo pega o exemplo dos macedônios e fala para a igreja em Corinto. Irmãos, olha, ele não falou isso aqui no texto bíblico, mas nas entrelinhas diz, vocês têm mais condições que eles, então sigam o exemplo da Macedônia. Mas façam isso voluntariamente, né? E ele diz, porque vocês iniciaram até, inclusive, a ideia, vamos ajudar, só que eles tinham tipo que parado. É natural, irmãos, que nesse período que estamos vivendo agora em pandemia, muita gente também seja desanimada de ofertar e ajudar o próximo. Um pouco pelo que eu já falei logo no início da mensagem. Se você tem virtudes, se você tem vícios ou mau hábitos, isso é aflorado nesse momento. Mas nós somos lembrados, pelo exemplo dos macedônios aqui nesse texto bíblico, que ajudar realmente é algo que vem por uma entrega a Deus em primeiro lugar. E foi isso que os macedônios fizeram. Se entregaram a Deus e também se entregaram ao próximo. E isso não é, como eu disse, em relação à capacidade de ajudar, mas está relacionado ao desejo de ajudar. Mesmo que seja pouco,
mesmo que seja aquilo proporcional. E o apóstolo Paulo fala, interessante, no versículo 11, ele diz: ajudem de acordo com os bens que vocês possuem. Não é para dar mais do que pode e nem para dar menos. É para dar algo equilibrado e razoável. Que nesse momento tão difícil para todos nós, que você e eu possamos ainda encontrar força para ajudar o nosso próximo. Teve uma história recente aqui próximo de casa muito interessante. Teve um vizinho que mora numa casa aqui próximo. Pelo porte da casa, dá para a gente ver que é uma pessoa de bens pessoais, tem bastante condições financeiras. E ele fez uma carta para toda a vizinhança pedindo perdão, porque ele já mora há 15 anos aqui na nossa rua e ele não tem contato com quase ninguém. E ele escreveu na carta, chegou para minha sogra, eu pude ler um pouco. Ele pedia perdão por não se relacionar, por não conhecer as pessoas, e na carta ele apresenta a família dele, e por fim ele deixou um telefone dizendo que quem precisasse de ajuda era só contar com ele. Interessante como em momento de crise também há a possibilidade de mudança, e mudança boa. Que nesse período, meus irmãos, se de repente nós somos mãos fechadas, se de repente a gente está olhando só para a necessidade da nossa família e não olha para o próximo, que a gente possa até pensar, tanto no exemplo de Macedônios, quanto dessa história desse vizinho aqui próximo de casa. Foi uma mudança muito boa que ele teve e um exemplo que vai ficar marcado para a minha vida. Que Deus lhe abençoe, que nós possamos ofertar com generosidade, não apenas para a igreja, para que a igreja possa ajudar outros, mas que você também possa ajudar outras pessoas que estão próximas aí de você. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pelo privilégio de te servir e mesmo nessa tribulação, Pai, que o Senhor nos deu um coração muito alegre e generoso para ajudar quem precisa e poder ajudar irmãos da igreja, Pai, e a tua obra. Obrigado, Senhor. Nos fortalece, nos abençoe em nome de Jesus. Amém.